medida do governo Lula que eu apoiaria, com certeza elogiaria o Lula e tudo mais se ele tomar essa medida, tá? Que é o fim da obrigatoriedade de autoescola para tirar carteira no Brasil. Eu acho um absurdo. Eu diria mais do que isso, não tem que acabar só com a autoescola, não. Tem que acabar com essas porcarias de exame de médico e não sei o que lá, essas porcarias, tudo que não serve para nada, para absolutamente nada, só enche o saco de todo mundo. Aí o que o pessoal está falando aqui? Ó? Sem autoescola, a CNH ficaria 80% mais barata. Exatamente, porque o grande custo da CNH são as aulas, que são obrigatórias e são uma palhaçada. Qualquer um que tenha tirado carteira sabe como é que é. Eles passam um videozinho lá na aula, você tem que chegar cedo, tem que botar o dedão lá na biométrica, o negócio todo fiscalizado, não sei o que lá, tem que botar o dedo na biométrica e ficar não sei quantas horas, porque a legislação exige não sei quantas horas. Acaba que a matéria que tem é só para meia hora mesmo, fica passando um videozinho lá na autoescola, fica o pessoal jogando baralho na sala de aula, fazendo outras coisas, jogando dominó, lendo, navegando no celular. Uma palhaçada absolutamente sem sentido, né? É lógico, as pessoas precisariam ainda passar na prova, né, evidentemente, isso é assim em todo lugar do mundo, mas não precisaria mais da autoescola. Eu acho isso extremamente positivo. E seria mais próximo do que é, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é assim, você vai lá, você marca a prova e vai lá e faz a prova, e se for aprovado, acabou, né? Passou, tá aqui sua carteira e pronto, não tem esse negócio. Geralmente, carteira de motorista nos Estados Unidos é questão de uma tarde em alguns estados. Tá? Tem outros que tem alguma burocracia antes, mas assim, tipicamente é coisa rápida de se resolver. Podia fazer uma coisa assim. E detalhe, realmente o Lula pode fazer isso, nem precisa do Congresso. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Pirocóptero Apache, Pequeno Tirano do Capistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, aqui no Brasil, cara, se cria uma indústria em cima de burocracia. A indústria das autoescolas é todo um setor da economia. Tem várias autoescolas por aí, com carros e motoristas, instrutores e coisa e tal, em cima de uma legislação ultrapassada, uma legislação besta, uma legislação que não faz sentido. E aí a desculpa é essa: ah, mas se parar com isso, vai demitir, vai ter demissão em massa. Caramba, gente, entenda, economia é alocação de recursos escassos. Se o recurso está sendo mal usado, e no caso está, porque é uma ilusão esse negócio, ah, mas os alunos têm que ter não sei quantas horas de aula teórica para saber pilotar. Cara, não serve para nada a aula teórica para saber pilotar, que em meia hora você aprende aqueles sinais de merda lá. E a verdade é que ninguém guarda aquela coisa mesmo, no final, na prática, aquela tabela com inúmeros sinais, o que você vai ver na vida é 3 ou 4 daqueles sinais mesmo, que você se importa de verdade com o dia a dia, os outros você chuta mais ou menos o que significa, e todo mundo dirige assim mesmo, e você só aprende a guiar de verdade, sabe quando? Quando você começa a guiar de verdade. Autoescola, ninguém aprende a guiar na autoescola, né? Então, assim, é uma besteira danada esse tipo de coisa, acho uma mudança muito boa. Aí muita gente está falando assim, pô, peraí, por que o Lula está fazendo isso? O Lula adora burocracia, o Lula adora dar dinheiro para funcionário público e pessoas de autoescola, tipicamente, é praticamente um funcionário público aquilo ali, porque só existe por conta da regulamentação estatal, né? E por que o Lula estaria fazendo isso? Eu tenho uma dica, eu não tenho certeza, mas é uma possibilidade. As indústrias automobilísticas brasileiras estão reclamando muito com Lula, que estão vendendo pouco carro no Brasil. Ninguém quer ter carro no Brasil hoje em dia. Eu não tenho carro desde 2014. Vendi meu carro, não tenho carro mais. É verdade, eu moro num lugar que eu posso me dar esse luxo. Tem supermercados aqui perto, hospital, escola, tem tudo aqui perto de onde eu moro. Eu faço tudo a pé se eu precisar. Então, assim, meio que eu não preciso de carro, né? Quando eu trabalhava no centro do Rio, eu pegava o metrô para o centro do Rio, então desde 2014 eu não tenho mais carro e não pretendo ter nunca mais carro, porque é uma dor de cabeça danada esse negócio. Eu reconheço que não é para qualquer um. Tem lugares que você precisa ter carro, né? Onde minha mãe mora também. Minha mãe precisa ter carro, não tem jeito, não tem alternativa. Tem lugares que você precisa ter carro, não tem alternativa, né? Mas o que está acontecendo no mundo? Como a carteira está ficando cara, os jovens, o pessoal mais jovem, está simplesmente deixando para lá esse negócio de carro. Houve uma época, quando eu era jovem, ter carro, pô, se você não tivesse carro, você não pegava mulher, meu amigo. Eu não sei como é que está hoje, sinceramente, eu estou fora do mercado há um tempo. Mas na minha época, se tu não tivesse carro, tu não pegava mulher. Então, ou seja, na juventude é muito importante você ter carro, nem que seja como um símbolo de status, de você ter o carro ali, coisa e tal.
O que está acontecendo hoje? Como o pessoal já está meio que subtraindo esse negócio, você vai para festa, não pode beber. Então, pô, pega Uber, pô, vai de Uber. Então não tem mais carro. No final das contas, o pessoal acaba que está usando Uber, está usando outras formas de transporte, não está mais comprando carro no Brasil. Isso está prejudicando as empresas que vendem carro, né? É lógico, né? Se você tem menos gente usando carro, você acaba tendo menos carro. Aliás, esse fenômeno de ter menos gente comprando carro acontece também na Europa, tá? A Europa, que da mesma forma que o Brasil inventou esse negócio de ter um monte de não, porque vamos reduzir os acidentes de trânsito, vamos botar 80 horas de autoescola obrigatória. Meu amigo, isso não resolve nada. Cara, é a típica situação que eu falo para vocês. O problema existe? Existe. É chato as pessoas que começam a guiar e não sabem guiar direito e acabam causando acidentes? Infelizmente acontece mesmo, viu? É um problema. Vai resolver ter 80 horas de autoescola para ele? Não, não vai resolver. Você vai gastar um monte de dinheiro, vai criar um monte de problema e não vai resolver o problema. Esse é o grande problema. As pessoas tendem a dizer que não, se tem o problema, então o Estado está justificado em adotar aquela solução idiota dele. Não, não está. Porque aquela solução idiota do Estado não resolve o problema. É o caso clássico da autoescola. É triste quando pessoas que não guiam direito causam acidentes. Isso é um problema, eu concordo que é um problema. Como resolver esse problema? Não é com lei estatal, não adianta. A melhor maneira que eu vejo é com carros mais seguros. É a única maneira que tem. E a tendência é nesse sentido mesmo. A gente já tem um monte de carro que já dirige sozinho, aí, que já faz as coisas sozinho. E pode ter certeza que carros que dirigem sozinho dirigem melhor do que as pessoas que estão dentro dos carros. Então, assim, eu, sinceramente, esquece solução estatal. Solução estatal não resolve nada. O Estado é um grande ente agressivo, é um monstro, e é um monstro desnecessário. Ele não ajuda em nada. O Estado é um monstro, o tal do Leviatã, e é um monstro desnecessário, ao contrário do que dizia o Thomas Hobbes. Vocês leram o Thomas Hobbes, o Leviatã do Thomas Hobbes? Então, ele falava esse negócio. Não, que o Estado é um monstro, que o Estado é muito mal, não sei, mas é um mal necessário, é um mal que é necessário, precisa do Estado. Não, o Estado é um mal desnecessário, totalmente desnecessário. E é por isso, porque as soluções do Estado nunca resolvem problema nenhum. O pessoal usa a solução para criar gatilhinho para ganhar dinheiro de você. A verdade é só isso. Né? Então, assim, acho linda essa iniciativa do Lula. Se ele quiser fazer isso, acho ótimo, apoio. Sempre, prometo elogiar o Lula se ele fizer. Lula, atenção, hein? Oportunidade única. Vai ser elogiado aqui no canal Ancapsu se você aprovar essa porcaria. Eu tô reticente, porque quero só ver se o Lula vai fazer isso mesmo. Mas eu acredito que pode fazer, tá? Por quê? Porque no final das contas, as montadoras querem que fique mais fácil as pessoas tirarem carteira de motorista, porque elas têm essa ideia de que vão vender mais carro. E é verdade, acontece isso. Lá na Europa, como eu falei, o pessoal está desistindo de ter carteira, porque é muito caro ter carteira, muita burocracia, e hoje em dia você usa Uber mesmo, ninguém tá nem aí para isso, usa bicicleta, né? Não se importa mais com isso. Na minha época, quando eu era jovem, né, que carro era um sinônimo de status. Hoje em dia, carro não é mais sinônimo de status. Então, esquece, não faz mais sentido não é mais um requisito para o jovem ter carro, né? Acho uma ótima medida isso. Tem que acabar mesmo. É como é a maior parte do mundo, né? Aqui, ó, medida não exige aprovação do Congresso, por quê? Porque isso está numa resolução do CONTRAN. Aqui, ó, se você pegar a lei de trânsito brasileiro, a lei 9.503, tá aqui, ó, artigo 141. O processo de habilitação e as normas relativas à aprendizagem para conduzir veículos automotores e a autorização para conduzir veículos ciclomotores serão regulamentadas pelo CONTRAN. Então, assim, até existem alguns projetos de lei, por exemplo, esse projeto de lei aqui, o mais antigo, do General Paternelli, do PSL de São Paulo, que diz aqui, ó, que inclui nesse artigo 141 o parágrafo 3º, dizendo assim, ó, as aprendizagens teórica e prática referente ao processo de habilitação podem ser realizadas pelo candidato de forma autônoma ou em centro de formação de condutores, conforme a regulamentação do CONTRAN. Então, ou seja, é uma maneira de dizer que você pode aprender sozinho. Aliás, eu acho que é uma coisa ótima, porque eu, quando fui tirar carteira, eu até fiz autoescola, tá? Eu fiz algumas aulas de autoescola, mas mais para pegar os truquezinhos, né? Fazer baliza, aquela coisa. Porque vamos combinar, né? Baliza é uma coisa importante, mas não é uma coisa tão importante. Eu conheço um monte de gente que só consegue parar carro se tiver vaga aberta, vaga grande, né? E não tem problema nenhum, pô, a pessoa vive com isso sem problema nenhum, né? Acho dizer que, porque você não consegue fazer baliza, você não pode guiar. Não, porra, dá para guiar perfeitamente
praticamente sem fazer baliza no final das contas. Acho uma besteira isso, mas né, para pegar esses truquezinhos, você faz a autoescola e coisa e tal, aí passa e depois esquece aquela porra toda que você aprendeu lá, porque nada serve para nada daquilo ali, é só para passar no teste mesmo. Mas eu já sabia guiar, eu já guiava desde os 14 anos de idade, né? Eu morava em Cataguases, no interior, né? Interior, pô, muito mais fácil de guiar e coisa e tal. Enfim, aqui ó, é vedada a exigência de comprovante de participação do candidato em curso de formação teórica e prática para realização de exames requeridos para emissão da habilitação. Excelente. É igual nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você vai lá, você sabe guiar, tá aqui, vai fazer a prova. A prova tem que fazer. Se você não conseguir passar na prova, você não passa, né? Mas se você fizer a prova direitinho, não interessa como que você aprendeu aquilo ali. É a melhor situação mesmo. Tem um monte de gente que sabe guiar bem pra caramba, que não precisa de autoescola. Uma besteira isso. E as autoescolas vão continuar existindo, porque como eu falei para você, a pessoa para se preparar para a prova, ela vai acabar querendo fazer pelo menos umas 2 ou 3 aulinhas para poder passar, né? A questão toda é que vão ser umas 2 ou 3 aulinhas. Hoje em dia você é obrigado a fechar um pacote de, sei lá, R$ 3.000 de não sei quantas horas aula, em que a hora-aula é uma palhaçada completa, que você senta na sala de aula, não tem nada para você fazer, eles botam uma porcaria de um videozinho para tocar ali, que não ensina merda nenhuma, e aí fica todo mundo jogando baralho na sala de aula. É exatamente isso. Pode ir em qualquer autoescola que você vai ver, é isso que você vai ver. O pessoal na sala de aula, botou o dedão lá, sentou lá, fica jogando baralho enquanto tá passando a porcaria do filmezinho que não quer dizer nada, e depois vai estudar pelo caderninho lá para fazer a prova teórica e coisa e tal. Enfim. Ah, e como é que você aprende a aula prática? Lá nos Estados Unidos tem um negócio que você pega uma licença prévia, né? Então tem uma licença prévia para quem está aprendendo que te autoriza a guiar com um condutor do lado. Então você tem que estar acompanhado de alguém que saiba guiar, que tenha carteira, né? E, bom, lá varia de estado para estado, estou falando de Nova York, tá? Mas você pega justamente essa autorização para conduzir, para aprender, e aí você tem que estar com um condutor do lado, uma pessoa que saiba dirigir do lado, e você vai aprendendo. Aí pode ser uma autoescola, ou pode ser uma pessoa, seu amigo, que sabe guiar, que te ensina a guiar e coisa e tal, né? E pronto, né? Aí no dia que você estiver pronto, você vai lá e faz o teste e é aprovado no teste e acabou. É lógico, tem que ser aprovado no teste. Não estou dizendo que não tem que estudar, não. Tem que saber lá as plaquinhas todas lá, aquelas plaquinhas que te esquece tudo depois, só aprende pro dia do teste, depois esquece a porra toda depois. Então, tem que aprender aquelas plaquinhas todas lá para fazer o teste e depois está liberado, né? Então, pô, muito melhor isso aqui, muito melhor, muito mais fácil, né? É uma crueldade esse papo de que, quantas pessoas trabalham em sistemas de autoescola? Vai ter demissão da autoescola. Beleza, quantas pessoas trabalham em autoescola no Brasil? Eu garanto para você que 10 vezes mais pessoas tiram carteira de motorista todo ano. Ou seja, você vai estar prejudicando algumas pessoas? Vai estar prejudicando algumas pessoas. Mas essas pessoas, elas vão trabalhar em outro lugar. Vão arrumar outra coisa para fazer. Essa é a ideia da alocação de recurso. Esse recurso está sendo mal empregado, porque é um recurso que não gera melhoria na sociedade. Agora a pessoa foi demitida da autoescola, que bom, ela vai poder empregar o esforço dela em alguma coisa que gere valor para a sociedade. E aí as pessoas que vão tirar a carteira, um número muito maior de pessoas vai ser beneficiado por essa medida. Então, assim, como eu falei, né, tem essa lei aqui, mas na verdade a regulamentação é dada hoje pelo CONTRAN. É essa resolução 789 aqui de 2020, que diz aqui que o processo de habilitação, como é que vai ser, não sei o que lá, e fala atividade psicológica, e fala das aulas, como é que vai ser, não sei o que lá. Cara, olha só o tamanho dessa, olha só, tô de sacanagem não, cara. Olha só, bicho, é um livro isso, é quase uma bíblia isso daqui, cara. É uma enciclopédia de coisas que você tem que fazer para passar, de treinar para autoescola, cara. É um absurdo completo esse tipo de coisa, cara. Enfim, no final das contas, uma besteira danada, né? Parabéns ao Lula por essa medida, se ele fizer, porque vamos ver, né? O Lula fazer coisa boa, eu acho raro isso, eu acho pouco provável. Se fizer, vai ter o meu elogio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.